O caminho que liberta, o caminho que cura, o caminho que prospera, o caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho. Olá, tudo bem com você? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, pastor responsável pela ICC, a Igreja Cristão Caminho. E esse é mais um Culto ao Criador online. Eu quero começar o nosso programa de hoje lhe falando sobre uma coisa que hoje em dia é muito falada, mas pouco entendida, principalmente no âmbito espiritual. Doenças psicossomáticas. Já ouviu falar? Eu não sei se você me vê agora de dentro de um ônibus, de um carro, no ambiente de trabalho ou da sua casa, mas procure prestar muita atenção desde o início do programa até no final, porque hoje também eu vou falar sobre você não ser vencido ou vencida pelas emoções. Mas agora falando aqui de novo sobre doenças psicossomáticas. Bem, para a ciência convencional, nada mais é do que aquelas doenças que a pessoa somatiza na sua matéria, no seu corpo físico, suas emoções, e com isso a pessoa tem doenças, começa a ter sintomas no seu corpo físico. Bem, trazendo para o mundo espiritual, para o âmbito espiritual. Sabia que tem pessoas que não são curadas de determinadas doenças porque tem pecados que não foram perdoados, pecados que não foram confessados? Sabia disso? Lá no Evangelho de Marcos, ocorreu um fato muito interessante. Depois você pesquisa, quando Jesus estava pregando numa casa muito cheia, e alguns homens desceram pelo telhado da casa, numa maca, um homem paralítico. Só que o que chama atenção desse fato é que quando Jesus curou esse homem, primeiro Jesus perdoou os seus pecados. Interessante, né? E os religiosos que estavam ali presentes até questionaram ele, dizendo: quem é esse que está perdoando pecados, julgando aquela atitude de Jesus? E ele chegou ao ponto de falar o seguinte: o que é mais fácil? Perdoar de pecados ou falar para ele, levanta e anda? E assim ele fez, falou para o paralítico levantar e andar, e ele levantou e andou. Mas o que chama atenção ali foi o fato dele falar: os seus pecados são perdoados. Eu me lembro de muitos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira ministerial, uma senhora frequentava o lugar onde eu estava pastoreando, ela e a filha. Participava ali de todas as reuniões, assiduamente, era aplicada ali nas reuniões, no que fazia. Porém, ela sofria com uma doença, eu não vou falar o nome aqui, quero evitar problemas aqui na plataforma no YouTube, para quem me vê no YouTube. Eu sei que tem gente também que me vê aqui pela Seven TV, mas ela tinha uma enfermidade. E essa enfermidade, eu já tinha visto várias outras pessoas sendo curadas dela, ficando livres daquela doença. Só que no caso dessa senhora, embora ela fosse assídua ali, embora ela fosse aplicada no que fazia ali, não conseguia vencer essa doença. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a filha dela, e a filha dela me relatou o seguinte, que a mãe dela tinha mágoa do marido. Só que tinha um porém. Eu sabia que o pai dela, no caso o marido dessa senhora, havia falecido. Porém, ela tinha mágoa do marido falecido. Já havia morrido. E ela carregava dentro de si esse sentimento de mágoa. Ou seja, um pecado. Cleiton, você quer dizer com isso que essa mulher pode não ter sido curada dessa determinada doença porque carregava a mágoa do marido que já havia falecido? Sim, eu estou lhe afirmando isso. Poderia citar outras histórias reais aqui ao longo do meu ministério, porém, devido ao tempo, eu vou
parar por aqui e quero começar fazendo o que eu faço em todo o programa: ministração de cura. Eu sei que, quem sabe para você que é uma pessoa mais ligada à ciência, aos tratamentos convencionais, da medicina convencional, pode parecer um absurdo o que eu vou fazer aqui, mas tem base na Bíblia. Eu creio nisso aqui, ó. A base do meu trabalho espiritual é isso aqui, a palavra de Deus. Aqui o caminho, Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Jesus falou isso para os discípulos dele, os apóstolos daquela época, e eu creio que essa promessa que se eles impusessem as mãos sobre doentes, eles ficariam curados, ela está em vigência hoje, em pleno século 21. O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Ele é atemporal. As promessas de Deus são atemporais, independe de época da história humana. Então, eu não sei onde você se encontra agora, mas se você crê, estenda a sua mão para mim. E eu não sei se você até mesmo tem uma doença aí no seu corpo, ou sintomas de uma doença, ou está agora com uma dor crônica localizada no seu corpo. Mas imagine que eu estou impondo a minha mão sobre você. No nome de Jesus Cristo, seja livre dessa dor crônica localizada no seu corpo. Dor desapareça na autoridade que é no nome de Jesus. Toda e qualquer dor desapareça. Sintomas de toda e qualquer enfermidade desapareça pelo poder da palavra em nome de Jesus. Eu dou ordem agora, todo espírito por detrás dessa doença, desses sintomas, dessa dor, saia desse corpo. Agora preste atenção. Se você carregava uma mágoa, um ressentimento de alguém, como essa senhora que eu disse anteriormente, até do marido que tinha falecido, se você tem um pecado aí não confessado, que ninguém sabe, mas Deus ele sabe, faz um exercício comigo agora, se desbloqueia agora aí, para você então ter o seu corpo saudável de novo. Se você crê, fale aí agora o nome, verbalize o nome dessa pessoa em questão que lhe fez mal. Diga o nome dela e fale que a perdoa. Ah, mas eu não estou vendo a pessoa aqui, ela está longe. Não importa. Já verbaliza aí o nome dela e diga: eu te perdoo. No nome de Jesus. Há poder nas palavras. Ah, mas não vai ser sincero, não vai ser verdadeiro. Fala com crença. Fala como se essa pessoa estivesse aí na sua frente. E aí já vai haver um desbloqueio. Porque você está projetando essa pessoa na sua frente. Você está fazendo um ensaio aí mental. Sabia que para o nosso cérebro não existe passado, não existe futuro? É como se aquilo já acontecesse ali no momento, quando você imagina aquilo, como se você já tivesse com aquilo ali acontecendo naquele momento. Quando você projeta a imagem de algo ali com a sua mente, isso é cientificamente provado. Para o seu cérebro, aquilo já é. E espiritualmente falando, isso é fé. Então, creia. Faça esse exercício aí agora. E depois, é claro, havendo possibilidade, vá até a pessoa de fato e faça isso que você está fazendo agora na frente dela. Se é um pecado, você tem consciência do que é pecado biblicamente falando, e
e precisa confessar para Deus, confesse agora com sinceridade e seja perdoado e perdoada desse pecado. Receba saúde física no nome de Jesus Cristo. E se você crê, só diga amém. Se alguém tem que relatar que estava com alguma dor e faz um autoexame agora e percebe que essa dor desapareceu, se me vê pelo YouTube, aqui abaixo nos comentários, digita aí a dor que você tinha e que desapareceu, ou sintomas de alguma enfermidade que desapareceram. Dê essa oferta, porque é uma oferta. Quando você relata aí o que lhe aconteceu, após essa ministração aqui de perdão, de pecados, de cura física, para quem crê, possa ser que você está vendo isso aqui e acha um absurdo. Tá bom, eu te respeito, mas respeita a nossa crença com base no que está escrito. Jesus, em Marcos 2, ele perdoou pecados daquele homem e depois o curou fisicamente. Agora, eu queria te convidar, se você tem participado de nossas programações aos domingos, pela Seven TV, às 18 horas, ou no meu canal no YouTube, eu tenho pedido, tanto nas minhas reuniões presenciais, como já tivemos hoje, na nossa casa de oração. No final aqui do programa eu vou dar o endereço de onde nós nos reunimos fisicamente como igreja, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. E também aqui no programa eu peço às pessoas para poder separar uma água, uma garrafinha com água, e a gente apresenta em oração a Deus. É um símbolo de vida, de saúde, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. E se você puder usar dessa água durante toda a semana, no seu cotidiano, no ambiente de trabalho, em casa, enfim, fazer uma bebida com essa água, uma comida com essa água, fique à vontade. Quando começar a acabar, então você reabastece. Se precisar trocar de recipiente, troque. Meu Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, eu falo com essa água, porque no mundo espiritual há poder na palavra. Nós acessamos o mundo espiritual com a palavra e eu sei que essa água não tem ouvidos, mas Jesus falou com um vento forte em meio a uma tempestade e aquele vento cessou. O vento também não tem ouvidos. Ele falou com uma figueira que também não tem ouvidos e ela secou. E eu falo com essa água, com a sua água aí, de onde quer que você me veja e me ouça. Seja consagrada, separada para esse fim, para esse propósito. Pessoas que crerem quando tomarem dessa água, se utilizarem dela, recebam saúde física, ânimo, forças para lutar, para vencer, no nome de Jesus Cristo. Seja abençoada essa água. Tome da sua, eu vou tomar um pouco da minha. Vamos ao tema da palavra de hoje. Deve aparecer no rodapé do seu vídeo, se você me vê pela Smart TV, no celular também, aí abaixo, acompanhe comigo. Como não ser vencido ou vencida pelos sentimentos ou pelas emoções, fica a seu critério. Eu comentava com minha esposa hoje, depois do nosso culto presencial, lá na nossa casa de oração, sobre o momento que a gente está vivendo pós-pandemia, né? Se eu posso dizer assim, o programa está sendo realizado hoje, dia 27 de junho de 2021. E queremos crer, né, que esse período da pandemia está passando. Não sei em que época você vai ver esse programa, se me vê pelo YouTube. Se está me vendo pela Seven TV hoje, dia 27 de junho de 2021. A gente está vivendo momentos delicados com relação às emoções. As pessoas têm tido muitos problemas emocionais e muitos deles têm origem espiritual. Eu vou abranger esse assunto aqui hoje. Eu vou citar aqui uma passagem muito conhecida de todos, que tem conhecimento aí da palavra, e vou contextualizar com o que a gente tem vivido hoje em dia. As pessoas têm vivido realmente desequilibradas emocionalmente. O marido e mulher têm se degladiado dentro de casa, pais e filhos,
pessoas no trânsito, pessoas no ambiente de trabalho. E hoje em dia é muito procurado, né, dentro do meio corporativo das empresas, pessoas que têm controle emocional, é a chamada inteligência emocional. Eu me lembro de uma garota que, alguns anos atrás, eu fiquei responsável de entrevistá-la para ela se casar com um pastor. E eu fui no trabalho dela e conversei com o responsável dela. Eu me lembro que ele me chamou a atenção com uma coisa que ele me disse na época. Que ela não era uma funcionária extraordinária com relação às competências ali para exercer a função dela na empresa, mas que ela tinha uma coisa que fazia toda a diferença lá na empresa. Ela sabia harmonizar o ambiente. Quando ela chegava, ela equilibrava os seus companheiros de trabalho ali, ela transmitia paz, ela conseguia comunicar essa paz com os demais, ela conseguia multiplicar essa paz. O ambiente era favorecido com a presença dela. Isso faz toda a diferença. Então, eu queria chamar a sua atenção para essa passagem que vai aparecer aí na tela agora. Acompanhe comigo, eu estou com a Bíblia aqui que talvez eu me estenda mais, para contextualizar. E aconteceu no outro dia, já eu explico, após o que aconteceu isso, que o mau espírito da parte de Deus, já eu explico isso também, a questão da parte de Deus, se apoderou de Saul, o primeiro rei de Israel, e profetizava no meio da casa. Preste atenção nisso. Ou pregava, ou falava. E Davi tocava a harpa com a sua mão. Davi era como se fosse um músico terapeuta, né, do rei Saul. Além de se tornar um grande guerreiro, defensor de Israel, do povo de Deus, do povo judeu. Como nos outros dias, Saul, porém, tinha na mão uma lança. 1 Samuel 18, versículo 10. Se quiser, Albre é o nosso diretor, pode permanecer isso aí na tela, mas eu vou aqui para a Bíblia. Antes desse dia aí, desse acontecimento que a gente vai relatar aqui agora, aqui no texto, no capítulo 18 de 1 Samuel, fala que Jonatas, filho de Saul, do rei Saul, e Davi, eles eram muito amigos, voltavam mais uma vez ali vitoriosos de uma batalha. E as mulheres celebravam ali a vitória deles, especialmente a vitória de Davi, exaltando as proezas de Davi. E isso chamou a atenção do rei Saul, e ele começou a ser movido por inveja, por um ódio de morte, mortal de Davi, que lhe era querido, e depois ele começou a ver com maus olhos, imaginando ali, e creio, possesso por um espírito maligno, que Davi queria tomar o seu reinado, usurpar o seu trono. E não era verdade. E assim o mal trabalha espiritualmente e mentalmente com a pessoa, atacando dia e noite, de madrugada, a mente de uma pessoa. Sabe quando alguém tira a própria vida? Aquilo nunca é de um dia para a noite. Há um ataque constante das forças do mal na mente daquela pessoa, que se torna escrava, refém daquelas vozes, daqueles pensamentos de tirar a própria vida. E culmina nessas tragédias aí que a gente acompanha, infelizmente. A mesma coisa quando alguém é tomado por um ódio ali, aparentemente do nada, e tira a vida de uma outra pessoa. Aí muitos depois da tragédia até comentam em reportagens, quando a gente vê nos noticiários, que a pessoa era tão calma, que a pessoa não tinha histórico de violência, que a pessoa não tinha histórico de desequilíbrio emocional, mas foi tomada por um mal. O mal se apoderou daquela pessoa, ela fez o que fez e depois deixa o corpo da pessoa só. E a pessoa vai ter que cumprir a pena, vai ter que arcar com as consequências do que fez, possuída por um mal. Ah, Cleiton, eu não acredito nisso. Paciência.
Como, por exemplo, eu nunca me esqueço de uma moça que a família dela trouxe para eu ajudar em um dos lugares que eu pastoreei, em uma cidade, e na conversa que eu tive com ela, tinham tentado de tudo. Aquela moça tinha passado por diversos especialistas e ela tinha uma dor de cabeça crônica que ninguém explicava o que era. E ela não acreditava no mundo espiritual. Aí eu cheguei a indagá-la, perguntei para ela assim, porque a gente aprende com perguntas. A gente se desbloqueia quando tem um bloqueio, um preconceito acerca de determinado assunto, com pergunta. Então eu falei, olha, então se o mundo espiritual não existe, se demônios não existem, então me fala a raiz dessa dor de cabeça sua, que nenhum especialista deu explicação, nenhum especialista, nenhum tratamento resolveu o problema. Ela ficou furiosa comigo, porque ela era orgulhosa, essa garota. Infelizmente não pudemos ajudá-la na época. E ela disse que não acreditava, mesmo eu fazendo essa pergunta para ela. Então, se não existe um mundo espiritual, então o que está por detrás dessa dor de cabeça que nada cura? Você entende? Então, Saul, ele foi possuído por um espírito maligno. Aí quando Davi tocava a harpa, emitia aquele som divino, que Davi tinha uma comunhão com Deus, vários salmos, né? São orações de Davi a Deus, é a conexão de Davi com o Criador. Canções. Então, aquele espírito maligno se retirava ali de Saul, mas depois voltava. Porque Saul permitia, ele dava abertura com o comportamento dele. Você está compreendendo? É como se você soubesse que a vizinhança onde você mora é perigosa, mas dormisse ali com as portas abertas, para dar abertura ali para um malfeitor invadir sua casa. É mais ou menos isso. Davi dava lugar, dava entrada para aquele espírito maligno voltar. E assim tem acontecido. Eu estava conversando com o Álvaro, que é o nosso diretor, que tem compartilhado dessa nossa fé, acredito eu, tem se alimentado dessa fé que eu passo aqui no programa. Eu tenho cuidado, vamos dizer assim, do Álvaro também, discipulado ele. E eu falava com ele que nas igrejas evangélicas hoje está acontecendo isso. As pessoas, enquanto estão naquele ambiente ali, teoricamente de fé, com fundo musical muito bem preparado, sabe? Determinadas pregações, o pregador se utiliza até também daquele fundo musical. Ok, traz uma paz, pode agregar, excelente, não tem problema. Hoje mesmo eu me utilizei de um fundo musical no momento que eu estava dividindo a palavra com as pessoas ali, na nossa casa de oração. Muitas pessoas, quando estão naquele ambiente ali do templo, ouvem canções, cantam canções e lhe faz bem. Só que quando vão para o recinto da casa, do trabalho, mudam de ambiente, aquela pessoa, ela se sujeita às suas emoções, ao descontrole emocional que muitas vezes arraiza um demônio. A pessoa, ela não se entregou de fato ao caminho que é Jesus, somente trocou de religião, era de uma denominação evangélica, agora foi para outra, que não se adaptou bem na que estava participando, ou era de uma determinada religião, agora está praticando outra religião, e a pessoa fica nessa busca em encontrar um lugar que lhe agrade mais, mas ela não procura agradar a Deus, e com isso não é livre do mal. Eu creio que a libertação é realizada de uma vez. E conhecereis a verdade é uma pessoa, é Jesus. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, quando a pessoa de fato, ela se entrega para a verdade, para o caminho que é Jesus, ela é liberta. Não existe essa história de processo de libertação. A gente tem que ir para a Bíblia. Eu aprendi onde eu frequento, inclusive aonde eu fiz parte mais de 23 anos, que havia um processo de libertação negativo. Se você for no texto sagrado, Bíblia, não acredito no Cleiton, vá na Bíblia, confira. Tudo que qualquer homem que fala que é de Deus está pregando, confira na palavra. Todas as pessoas que Jesus libertou, ele só falava o seguinte: olha,
Não volta para o pecado, não faz pior, para não te acontecer pior. Ou não volta a fazer o que você fazia para poder não te acontecer pior. Mas a pessoa era livre na hora. Quando Jesus ministrava a libertação. Porém, é claro, há situações que a pessoa precisa de liberar perdão para quem lhe fez mal, de confessar os seus pecados com sinceridade e abandoná-los, para realmente haver a libertação. Mas acontecendo isso, nenhum mal tem poder de se apoderar do seu corpo, da sua vida mais. Simples assim, biblicamente falando. Agora, o que acontecia com Saul era diferente. Então, voltando o texto aí, depois que eles voltaram vitoriosos de mais uma batalha, coloca novamente, por gentileza, Aubrey, por favor, para a gente finalizar. Me perdoem. Aconteceu no outro dia, né, após eles voltarem dessa vitória aí, de mais uma batalha, que Davi era muito celebrado, que o mau espírito da parte de Deus, entenda esse da parte de Deus, os escritores bíblicos, no contexto da época, atribuíam tanto o bem quanto o mal a Deus. Mas nós entendemos que Deus não enviou o mal sobre Saul. Deus permitiu, por causa até mesmo do comportamento de Saul, que aquele mal atingisse ele. Como lembra no caso de Jó, uma história bíblica conhecida, Deus permitiu que o mal tocasse na vida de Jó em todas as áreas, porém não tirasse a vida dele. Então, quando o mal vem, com a permissão de Deus e também por fatores que contribuem para aquele mal agir na vida da pessoa, como eu falei agora há pouco, do comportamento que Saul começou a ter. E se apoderou de Saul. E ele profetizava no meio da casa. Como é que pode? Quantas pessoas que a gente tem visto hoje, quantos crentes evangélicos que pregam, que falam de Deus. Pessoal, eu nunca esqueço uma experiência que eu estive num local chamado Galba Veloso. É um manicômio em Belo Horizonte, na capital mineira, aqui do lado. Há muitos anos atrás, no início do meu ministério, há mais de 17 anos atrás, e eu não me esqueço que eu e um companheiro meu entramos lá para fazer um trabalho nesse local e começou a ficar tão insuportável que uma das responsáveis lá pediu para a gente se retirar na época. Mas o que eu quero dizer é que a maioria daqueles loucos ali tinham versículos bíblicos decorados, mais do que a gente na boca deles. Quantos moradores de rua eu já conheci ao longo desses anos de trabalho que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas no entanto estão naquela situação. E Saul estava aí, profetizando, depois de Davi tocar a harpa. No entanto, ele tinha uma lança nas mãos, e se você ver aqui no versículo 11, não está aí na tela, mas está aqui na Bíblia, e Saul tirou a lança e disse: encravarei Davi na parede, mas Davi se desviou dele 2 vezes. Como é que pode? Ele profetizava uma coisa desconexa da outra. Quando a Bíblia fala de profetizar, é falar, é pregar. E na outra mão tinha uma lança e tentou matar Davi. Tem cabimento uma coisa dessa? E quantas pessoas hoje em dia, repito, ali no ambiente de culto, num ambiente ali agradável, são uma coisa, mas quando chega em casa no trabalho é outra. Então entenda, tem que haver de fato uma entrega para Deus. E eu te pergunto, você se entregou para Deus? Não é trocou de religião, não é ser evangélico. Quantos maus exemplos, quem sabe, você conhece? Então entenda, o tema de hoje é qual? Não ser vencido ou vencida pelas emoções, pelos sentimentos. Para terminar aqui e a gente invocar o Espírito de Deus em oração. E você procurar aplicar o que a gente está passando aqui no seu dia a dia.
no seu cotidiano. Na quarta-feira à noite, agora, anterior ao dia de hoje, nesse domingo, que eu estou fazendo aqui o programa, lá na nossa casa de oração, uma senhora que a gente está cuidando dela, saiu ali à noite do culto, feliz, radiante, eu percebi isso. Aí quando foi na sexta-feira, ela retornou falando que estava se sentindo mal em casa, com um ambiente pesado, que ela estava sentindo ali uma carga negativa em casa. E aquilo me deixou irado, despertou a minha ira e eu despertei, eu ativei a ira daquela mulher. Porque tem momentos que se você não ativar a ira, você não se livra daquele sentimento que está nocivo à sua vida. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. Você lembra de Jesus, quando ele viu ali no pátio do templo, o pessoal mercadejando coisas ali, ele pegou chicote, ele deu chicotadas, ele jogou mesas para o alto, ele se irou pelo zelo, pelo cuidado pelo templo, na casa do pai dele. Mas ele não pecou. Se você não tiver uma ira santa daquilo que está lhe atormentando, quem sabe um espírito maligno, deixa eu te falar uma coisa. Você expulsa um cachorro vira-lata de perto de você assim, ó. Ô Totó, sai por favor, Totó. É assim? Você tem que dar um berro. Sai! Não é assim? Assustou aí da sua casa? Mas é a verdade. Você tem que dar um grito de liberdade. Quem sabe você tem que dar um grito aí hoje. Você precisa ativar a ira para poder resolver esse tipo de problema espiritual. Entenda isso. Você já viu quando um homem de Deus de verdade liberta alguém de um espírito maligno? Ele dá um grito, ele dá uma ordem expressa. E é isso que você tem que fazer. Dá um basta nesse espírito maligno que está tirando o seu sono. Quem sabe eu estou falando aqui com uma pessoa que está com insônia. Você vê vulto, de noite, de madrugada. Assim como você está me vendo aí pela tela do seu celular ou da sua Smart TV, você vê nitidamente, acordada, vulto. Você ouve vozes. Você tem que se irar contra isso. Ative essa ira e use o nome de Jesus. E dá ordem para sair do ambiente da sua casa. Ah, eu preciso chamar um padre para exorcizar aqui em casa, um pastor para orar. Até quando você vai ficar na mão de homem, hein? Eu ensino as pessoas a serem independentes. Jesus falou que se cresce nele, a pessoa faria o que ele fez e coisas até maiores. Ele não nos limitou. Você não precisa de homem, você não precisa de mim. Eu estou te ensinando como você lidar com esse tipo de situação. Aí você, uma vez livre da raiz do seu desequilíbrio emocional que afeta no casamento, na criação dos filhos, ou até mesmo no seu trabalho, no relacionamento com outros companheiros de trabalho. Você colocou aquele mal no seu devido lugar, você fica livre. Você se torna senhor e senhora das suas emoções de novo. Claro que não é tudo que é espiritual. Há casos que realmente você está com um problema emocional. Pode sim haver a ajuda de um profissional, de uma profissional, psicólogo, psicóloga, não há problema. Não, nós temos inteligência, raciocínio, não é tudo que é espiritual. Eu dei um exemplo anteriormente do fator espiritual. Agora vamos trazer para o nível emocional. E talvez também seja uma questão de mudar comportamentos. Você pode procurar um coach, eu sou um coach formado. Então, tem os âmbitos ali, espiritual, emocional e comportamental. Mas você tem que saber lidar com o âmbito espiritual, saber lidar com o âmbito emocional, das emoções, e o âmbito comportamental. Mas o que rege é o espiritual. O espiritual que está acima vai te ajudar muito se você conseguir esse desbloqueio espiritual, controlar suas emoções, o seu comportamento. É um efeito em cadeia, um cascateamento. Está compreendendo? Será que eu consegui falar contigo de alma para alma? Eu consegui atingir sua alma, porque é na sua alma que você sofre. Tem que ser um processo almático, porque o mal está em busca de roubar nossa alma.
E Deus, Ele quer salvar a nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o processo tem que ser almático, você tem que entender isso. Eu procurei lhe passar aqui o que eu estou querendo passar de uma maneira que realmente mexa com você. Você precisa ativar a sua ira contra esse mal espiritual que, quem sabe, não sei se é o seu caso, está interferindo no seu lado emocional e comportamental. Agora, claro que há casos que você pode buscar um profissional na área comportamental ou na área emocional. Cada caso é um caso. Mas entenda, não se deixe levar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Você já pensou se a gente pudesse fazer isso? Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Aí você liga para o seu patrão, para a sua patroa e fala que não vai trabalhar porque não está se sentindo muito bem. Quem dera fosse assim. É assim que funciona? Claro que não. Do mesmo jeito, você está se sentindo mal, ativa o mundo espiritual através da palavra. Em nome de Jesus. Eu vou ficar bem. A partir de agora. E faça o que precisa ser feito. Daqui a pouco você nem percebe mais que estava se sentindo mal. Seja senhor e senhora das suas emoções. Domine sobre elas. Não seja dominado por elas. Domine as suas emoções e não seja dominado por elas. Domine sobre os seus sentimentos e não seja dominado por eles. Eu posso te falar com propriedade quantas vezes eu não tenho vergonha de falar isso. Para eu lhe falar de comportamento hoje, o lado emocional e espiritual, eu tenho propriedade para te falar. Já tive depressão, tentei suicídio. Quem conhece o meu histórico, da minha história, sabe um pouco da minha história, sabe o que eu estou falando. Quantas vezes eu já agi desequilibradamente dentro do casamento, com a minha esposa, com companheiros de trabalho, entre pastores. Quantas oportunidades já perdi no ministério por desequilíbrio emocional. Ei, eu estou falando de mim. A gente não pode mascarar as coisas, não. E porque eu superei isso, eu posso te ajudar a superar. Porque hoje eu domino sobre as minhas emoções, eu posso lhe ajudar a dominar sobre as suas. Não se esqueça. Saul, quando o Davi tocava a harpa, o mal até se afastava dele. Ele estava até profetizando ali naquela passagem que a gente citou agora há pouco. Mas na mão estava uma lança e tentou matar aquele que ele amava anteriormente com uma lança. Quantas pessoas têm tirado as vidas de outras que amam e depois se arrependem amargamente porque perderam para suas emoções. Quem sabe até em muitos casos por interferência de um espírito maligno. Seja livre. No nome de Jesus. A partir de hoje, domine sobre você mesmo, sobre você mesmo. Diga aí na sua casa, eu posso, eu consigo, eu sou senhor das minhas emoções, eu sou senhora das minhas emoções. Amém? Bem, espero ter te ajudado. Não tem problema, estar num ambiente de culto ali agradável. Mas a pergunta é, qual o efeito que isso surte de fato quando você sai daquele ambiente de fé? Quando você está no campo de batalha real, que é o ambiente familiar, o ambiente de trabalho e o seu dia a dia. Pense nisso. Você tem que estar com a presença de Deus em si. Você é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Não estar no ambiente chamado de templo, erroneamente, pela maioria, que lhe foi ensinado errado, e quando sai daquele ambiente, você sai o mesmo, a mesma. Você tem que mudar de dentro para fora. Vamos buscar essa mudança agora. Nós vamos colocar um fundo musical para o ambiente ficar mais agradável. Não sei se você está me acompanhando, está com fone de ouvidos.
no ônibus, no carro, ou no ambiente de trabalho, só pode acompanhar assim, ou se está em casa, se é uma dona de casa que está preparando até, aí, não sei, café da manhã, um almoço, um jantar, você não está me vendo no domingo, está me vendo em outro dia, no YouTube, não sei. Mas se puder parar tudo agora, se puder agora fazer uma imersão junto comigo, sabe, espiritual. Se você puder agora, sabe, realmente se concentrar no que a gente vai fazer. Vou orar junto com você. Nós vamos nos conectar com a fonte, com o Criador, no nome de Jesus. A gente acessa a sala do trono com uma chave, que é o nome de Jesus. E ao entrar lá, a gente fala com o Pai. E você já viu um filho entrar na casa do pai, pedir licença para abrir a porta? Pedir licença para poder abrir a geladeira? Pedir licença para poder sentar no sofá? Não pede, porque é filho. Parece que a pilha aqui da lapela, pessoal. E vai ficar, não vai cortar não, hein? Sem problema. Aqui tudo é espontâneo. Pessoal, a gente só teve que trocar as pilhas aqui. Tá desligado. A gente só teve que trocar aqui as pilhas da lapela, né, que é o microfone aqui, que já estava dando sinal, já queria acabar. Aí o nosso diretor prontamente veio aqui e me ajudou. Mas é assim mesmo, vamos em frente. Não vai ter corte não vai ter edição. É espontâneo, né? E olha, para falar também sobre espontaneidade, eu estava falando isso, que a gente não entra na presença do Pai da gente com vergonha, com timidez, o Pai terreno. A gente tem liberdade com o Pai, e assim tem que ser na hora da gente orar. Só que as religiões, ao invés de reconectar as pessoas a Deus, têm afastado. Criando protocolos, como se houvesse uma maneira certa de falar com Deus. Você não precisa colocar a mão assim, fechar olhos. A gente pede para fechar os olhos, para você se concentrar, se desconectar do mundo físico e se conectar com o mundo espiritual. Só isso. Eu oro muito correndo, quando eu estou correndo eu amo. Você pode orar correndo numa esteira, na academia. Você pode orar dirigindo, claro, de olho aberto. Você pode orar deitado na sua cama, sentado no seu sofá. Se você puder e quiser agora ficar de pé onde está, se quiser fechar os olhos comigo, fique à vontade. Se não puder, ore em pensamento, mas se conecte com a fonte junto comigo. Tá bom? Vamos pedir a Deus para que Ele nos lave de dentro para fora, com rios de águas vivas, como está escrito na palavra. Jesus, o caminho, prometeu que socorreria com aqueles que se entregassem para Ele 100%. E acontecendo isso, aí eu começo a ser senhor das minhas emoções, senhora das minhas emoções, que é o tema de hoje. E mesmo que eu vá errar, vá falhar, porque a gente é pecador, mas a gente consegue ter o controle na maioria das situações. Porque o próprio Espírito Santo, ele nos ajuda nisso. Ele consola, ele fortalece. Então vamos invocá-lo agora. Eu te convido a fazer isso agora, de onde quer que você esteja. Meu Pai, no nome de Jesus, meu irmão mais velho, sim, meu irmão mais velho,
A religião tem cauterizado tanto a mente das pessoas que quando eu falo assim tem gente que não entende. Jesus, que era unigênito, era filho único do Senhor, antes de vir à terra, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, porque após essa ação do Senhor em prol de cada um de nós para salvar a humanidade, ele se tornou primogênito, o primeiro dos filhos a ressuscitar, abrindo a porta assim para que nós que crescêssemos no que ele fez, recebemos por obra e graça do Senhor esse favor de, no nome do nosso irmão mais velho, entrar na sua presença, no Santo dos Santos, na sala do trono, ter acesso ao Senhor também, como filhos adotados que somos, e falar com o Senhor com liberdade. Agora a gente não precisa mais de intermediário, essa pessoa não precisa de mim. Eu só estou aqui apontando o caminho como uma pessoa mais experiente no assunto. Mas, meu amigo e minha amiga, aonde você estiver e acesse o trono da graça, fale aí com o Pai, no nome do nosso irmão mais velho que é Jesus. Nós te pedimos, meu Deus, perdoa pecados, lave e purifica cada um de nós com rios que fluem de dentro para fora, e o teu reino é estabelecido dentro dessa pessoa que crê agora. Ele começa dentro aí de você, e você vai ter controle das suas emoções, dos seus sentimentos, e você vai reinar em vida, vai implantar o reino de Deus na tua casa, pai, mãe, marido, esposa, filhos, em nome de Jesus. Receba paz. Você pode estar enfrentando um inferno no momento que participa dessa programação conosco, mas receba o Espírito da paz. O Espírito que eu tenho, eu lhe passo pela palavra. Receba o Espírito da vida, o Espírito de poder. Jesus falou antes de voltar para o seu lugar, que quando enviasse sobre nós o seu Espírito, enviaria poder. Receba poder do alto. Receba um download aí agora, como se você estivesse baixando perdão, todos os arquivos que você precisa acessar dia após dia para poder avançar, conquistar aqui na terra o que for preciso e, sobretudo, conquistar a vida eterna. Aleluia! A palavra aleluia significa glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus, por essa palavra tão pertinente nos dias que temos vivido. Obrigado, meu Deus, por esse programa. E desde já eu te agradeço por pessoas que estão sendo atingidas por essa programação em todo o mundo. Em nome de Jesus eu te agradeço. E quem crê, diga amém. Bem, está chegando ao final do programa. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Por favor, me ajuda na minha missão de vida, transformar outras vidas através disso aqui, ó, das boas novas. Quem sabe você tem vivido num cotidiano triste, né? Sem graça. O Evangelho são boas novas, novidade de vida. Se inscrevendo no meu canal, se você me vê pelo YouTube, vai aparecer um QR Code agora. Se você me vê pela Smart TV, se tem a tecnologia do leitor de QR Code no seu celular, aponta aí para a tela da TV, você vai entrar direto aí no meu canal no YouTube para poder se inscrever nele.
Se me vê pelo celular, aqui embaixo na descrição, vai me inscrever-se aí agora, não custa nada, de graça. E ativa aí o sininho, o primeiro de cima, para receber todos os avisos dos próximos vídeos e dos cultos online gravados aqui no estúdio da Seven TV, aos domingos, 18 horas. Se você me vê pela Seven TV, baixa o aplicativo na loja de aplicativos aí do seu celular. É um símbolozinho, você digita lá, Seven TV, só o T e o V. E é um símbolo redondo e tem um S ali, e no meio do símbolo é avermelhado e ao redor assim é prata. Não tem erro. E você pode acompanhar todos os domingos na grade de programação aqui o culto. A gente está vendo uma possibilidade com o Álvaro, nosso diretor, de ter essa reprise do programa uma vez na semana. Quem sabe na quarta eu ainda vou conversar com ele sobre isso, para colocar na grade de programação também. Uma opção a mais para as pessoas. E eu quero que você dê o like aí se me vê pelo YouTube. Você gostou do que ouviu? Teve valor para você o que foi passado aqui? E para desfechar com chave de ouro, compartilha com 5 pessoas o culto de hoje. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso em forma de pagamento, é uma oferta que eu estou lhe pedindo. E se me vê pela Seven TV, ajuda a gente a aumentar a audiência da Seven TV. Convida pessoas também para poder baixar o aplicativo no celular. Se uma coisa te fez bem, você não dividir com as outras pessoas, você está pecando. Você sabia que na palavra está escrito que se você pode ajudar e não ajuda, isso é um pecado? Eu não me lembro do texto aqui agora, nunca fiquei decorando textos, assim, as passagens, mas está escrito. Podendo ajudar quando a pessoa não ajuda, ela está pecando. Então divulga a Seven TV para outras pessoas também, quem está me vendo pela Seven, para baixar o aplicativo também e acompanhar a programação no decorrer da semana, que é muito familiar. São programas ali que são agradáveis para a família. E a grade de programação é diversificada. E por fim, eu quero pedir a sua ajuda para a gente cumprir essa missão de transformar vidas. Você sabe que tudo tem custo. Nesse mundo material que a gente vive, tudo é a base de dinheiro. Você escandaliza se eu falar isso? Você sabia que o apóstolo Paulo, na graça, nós vivemos a graça hoje, ele fala que quem divide as coisas espirituais com outros é justo que receba em troca coisas materiais dos outros. Eu vou dar um exemplo simples. Simples. Depois vou até mandar essa passagem bíblica para o nosso diretor aqui, para a gente colocar aqui nos próximos programas. Você não tem que pagar um honorário para um advogado? Você não tem que pagar um honorário para um psicólogo, para um coach, para o médico? Ah, mas pastor não deve dar de graça o que recebeu de graça, não é o que está na palavra? Sim, mas para essa programação chegar até você, eu tenho que pagar a internet do escritório da igreja, que é no meu apartamento. A gente em breve, agora essa semana, vai colocar a internet lá na casa de oração, é um custo a mais. A gente nem fechou o valor fixo para pagar para o Álvaro aqui na nossa parceria com a Seven TV. Ele tem sido generoso com a gente. Só que a companhia de energia não é generosa com ele aqui, não. Se eu não me engano, ele paga aqui R$600 por mês de energia. Ele tem que pagar a internet também para a Seven TV funcionar. E nós agora já temos um local para pagar aluguel, fora escritório de contabilidade, social media que cuida das mídias sociais minhas e da igreja. Uma série de gastos fixos todo mês. A gente vai começar viagens missionárias agora no próximo mês de julho, no Triângulo Mineiro, no estado de Goiás também. Tudo é a base de dinheiro, você sabe disso. Aí eu te pergunto, sinceramente, está escrito lá em Provérbios que a alma generosa prosperará? Está escrito na graça que Deus dá semente para quem planta. Deus não pode plantar por você, mas Ele dá semente para quem planta. Se você não tiver disposição para plantar, seja na vida de alguém, ajudar o próximo, diretamente uma pessoa, ou investir numa causa nobre como a nossa, Deus não vai aumentar sua sementeira, né? Que é a fonte das sementes, é a sua fonte de renda ou suas fontes de renda. Até o texto que a gente usa, né, Álvaro? Coloque para as pessoas, né, que Deus aumenta a sementeira daquele que quer plantar semente, né? Ele dá a semente para quem quer plantar. Se você quer plantar no nosso trabalho, na Igreja Cristã Caminho, que está começando,
vai aparecer aí na tela um QR Code para você doar, tá? A passagem bíblica está passando aí, ó, né? Cada um contribuir segundo o que propôs no seu coração. Deus ama quem dá com alegria. A passagem que eu falei é outra, né? A pessoa pode apontar aí na tela da sua Smart TV o seu celular. Primeiro abre o aplicativo seu do banco. A gente estava aprendendo isso aqui outro dia. A gente está fazendo testes aqui, aprendendo a lidar com esse mecanismo todo. Aí você abre o seu aplicativo do seu banco, vê lá quanto tem. Aí você vai e entra aí no leitor de QR Code e aponta a câmera para a sua Smart TV. Você vai entrar direto na conta da Igreja Cristã Caminho, que é do Banco do Brasil. Ou então você que está me vendo pelo YouTube, aqui abaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo a conta oficial da igreja, que é do Banco do Brasil, uma conta auxiliar, que é da minha esposa também, que é da Caixa Econômica Federal. E se você quiser fazer um Pix, vai aparecer em tela cheia agora para você. Tela cheia. Aí. Se quiser, pode colocar a tela cheia, ou dividir a tela comigo, não tem problema não. Obrigado. Tá aí, ó. Se você quiser printar também com o seu celular, e faz um Pix aí agora. Agora, para que deixar para depois? Você foi beneficiado por esse programa? A gente precisa nos próximos dias honrar o que o Albrecht tem feito para a gente, que também ajudá-lo aqui na SEV. E a gente, já no início do mês, começa a ter os gastos fixos da Igreja Cristã Caminho. É isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu até tinha separado 2 imagens que deu trabalho para o Albrecht fazer, agora que eu lembrei de um homem desequilibrado emocionalmente e uma mulher. Eu nem pedi para colocar. Me perdoe, Albrecht, nosso diretor. Mas a mensagem foi passada. A gente fez chegar até você o que eu creio que o Criador queria que chegasse até você. Daqui agora dos estúdios, você está vendo essa programação pela SEV em 18 horas, mas a gente está gravando aqui à tarde. Eu vou ainda fazer visitas e tem um culto presencial 18 horas ainda. Quando você me vê aqui pela SEV, eu estou presencialmente no nosso endereço, que vai aparecer aí na sua tela, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Você está de passagem aqui por esses dias, ou mora em cidades vizinhas aqui, Avenida Antônio Olinto 980. É bem do lado da Autoescola São Judas, no centro de Sete Lagoas. A gente está a cerca de 6 minutos do terminal central dos ônibus aqui de Sete Lagoas. Você pode vir de qualquer bairro. Quem mora em Sete Lagoas está nos acompanhando pelo YouTube ou pela SEV TV, ou pelo meu Facebook, enfim, o Facebook da Igreja Cristã Caminho. Em 6 minutos você desce no ônibus ali de qualquer bairro de Sete Lagoas, no terminal, e está na nossa casa de oração. Se você vier de uma cidade vizinha aqui, a Sete Lagoas, você desce na rodoviária, se vier de um ônibus, chama um carro por aplicativo, menos de 6 minutos você já está na nossa casa de oração. E você que nos vê de qualquer parte do mundo, né? Pela SEV TV, pelo YouTube, você que me vê de qualquer cidade do Brasil ou de Minas, inclusive, se é pelo YouTube, fala pra gente aqui abaixo de onde você está nos vendo. Fala aqui. Se você quiser nos fazer um convite para poder levar o caminho que é Jesus aí para a sua cidade, para o seu estado, como a gente já vai fazer nesse próximo mês, manda um convite aqui através dos comentários. Entre em contato também com a SEV TV. Eu não sei se o Albrecht tem o WhatsApp da SEV TV dele, que pode disponibilizar na tela aqui também, do nosso programa. Eu não sei. Estou pedindo aqui agora, às vezes eu faço coisas assim, na última hora. Mas se eu tivesse com um ponto aqui, ele me falaria. Hoje eu não estou usando ponto. Mas nas próximas programações a gente consegue colocar para você ter uma ligação direta também com a SEV TV. Ah, tá aí, o Albrecht é fenomenal. 31 DDD, estamos em Minas Gerais. 99968, Albrecht. 9968-4480. Você quer fazer uma parceria comercial? É isso mesmo. Seja parceiro da SEV. Até você que me vê pelo YouTube, procura aí o nosso diretor. Você não tem noção da qualidade de propagandas, eu não sei especificar aqui os produtos que ele disponibiliza para empreendedores e empreendedoras de qualquer ramo de atuação.
Gente, eu não quero falar muito. Nós vamos terminar por aqui hoje. Vou ficando por aqui com mais um Culto ao Criador Online. Um forte abraço. Até um próximo encontro. Tchau. O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho.